filhos para o Estado ou para a escola fazer isso. Ah, porque a gente não tem tempo, então nós falamos de uma pátria de trabalhadores e nós temos que transferir essa educação ou parte dessa educação para a escola. Não é assim. A escola não está lá para educar filho de ninguém. A escola está lá para transmitir conhecimento, para estimular a inteligência da criança e a construção do seu conhecimento. Agora, a educação é na família. Começa pelo procedimento dos pais. Porque a criança pode não estar perto, convivendo todo dia, mas ela sabe o pai que ela tem, se o pai dela é honesto ou não. Começa por aí. E depois, no pequena quantidade de tempo, mas com qualidade que você está perto dos seus filhos. Ninguém trabalha 24 horas por dia. Ninguém trabalha a semana inteira sem parar um minuto. Só que muitas vezes, quando a gente para, ao invés do pai escolher, bom, agora terminou meu expediente, vou para casa, ficar com meu filho, com a minha esposa, conversar, jantar junto que seja, preparar uma mesa para conversar. Antigamente isso era hábito nas famílias. Todo mundo trabalhava, mas chegava em casa, tinha uma refeição à mesa, onde todo mundo se sentava, não tinha televisão falando por nós, era nós que conversávamos, né? E era uma experiência, embora pequena, pouco tempo, mas se trocava experiência de vida ali. E nós estamos perdendo essas coisas, nós estamos deixando isso escapar por meio dos nossos dedos com a desculpa de que somos muito ocupados. Eu tenho um amigo que é médico, mandar um abraço ao Dr. Roberto Nogueira, e o Dr. Roberto é um médico, tem uma clínica muito grande aqui em Porto Alegre, e ele estava me contando esses dias, eu achei interessante, ele fez um acordo com a esposa e os filhos. Sábado e domingo, durante 3 horas, eles fizeram um acordo, não tem televisão, não tem celular, não tem computador, é só entre eles. Nós já fizemos uma semana isso na nossa casa. Vamos fazer um teste, uma vez a gente veio falar, vamos fazer um teste uma semana sem televisão, porque é hábito nosso. Entramos dentro de casa, passamos a mão no controle e ligamos a televisão. A gente nem trocou a roupa, nem tirou o sapato ainda, mas já ligou a televisão. É um hábito da família. Nós fizemos um acordo em famílias, vamos ficar uma semana sem televisão. E sabe o que mais me apavorou? Porque às vezes a gente sentava e ficava assim, olhando um para a cara do outro. O que a gente vai fazer? O que vamos falar? E o meu filho ria da gente, porque ele achava muito engraçada a situação. Porque a gente desacostumou de conversar, de debater temas, porque a gente tem tudo pronto da televisão. A televisão transmite o pensamento e tu recebe aquilo como se fosse a única verdade, não pondera, não reclama. Tá criando a população assim, ó, vamos dizer assim, doutrinando pelo que vê na televisão. Isso me preocupa. Muitas vezes eu estava até resgatando, eu perdi a linha do raciocínio, às vezes ao invés do pai sair do trabalho e escolher ir para casa, ficar com a esposa, com o filho, ter aquele tempo de qualidade com a sua família, não precisa ser muito tempo, tem que ser de qualidade. Às vezes ele escolhe ir pro barzinho. Porque ele precisa se divertir. Ele não pensa na consequência que pode sofrer, indo se divertir no seu egoísmo e esquecendo do filho e da esposa que tem em casa. Aí depois, às vezes, está lá no futuro chorando. Puxa, por que eu não valorizei a esposa? Por que eu não cuidei do filho quando eu devia cuidar? Assim, às vezes, a mulher... Minha mãe sempre dizia para mim, eu sempre fui uma mulher que eu era assim, extremamente organizada. A minha casa tinha todas as coisas no lugar. E a minha mãe dizia assim, minha filha, quando vier o filho que tu tanto quer, eu já estava casada há 4 anos e queria muito um filho e não conseguia engravidar. Ela falava para mim assim, Deus está te preparando para que tu desencarne um pouquinho desses teus cuidados com a casa, porque quando vem um filho, muitas vezes tu vai ter que abrir mão de ter uma casa arrumada para poder estar com teu filho. Eu entendi isso depois. Quantos momentos eu tive que deixar a louça na pia, que para mim era um absurdo, ficar um prato sujo na pia, para eu escolher sentar com meu filho e brincar com ele no chão. São detalhes tão simples, tão baratos. A gente não precisa gastar dinheiro para sentar e brincar com um carrinho de plástico com uma criança no chão, e às vezes a gente deixa de fazer, né? Porque eu tenho muita coisa para fazer dentro da minha casa, porque eu trabalho fora, sou uma mulher super responsável, ocupada, levo o trabalho para dentro de casa, ou quando chego em casa sou eu sozinha, tenho que fazer tudo. Eu penso assim, tem coisas que a gente tem que dizer que se exploda, fica sujo lá na pia. Deixa lá, larga esse estresse, vai cuidar do teu bem mais precioso,
que é a tua família. A mulher, quando vê a família bem, ela está bem. A senhora que falou em cuidado bem mais precioso que a família, enfim, a senhora está preocupada e está apresentando um projeto na Assembleia, preocupada com as mães. Nos fale sobre esse projeto. O último projeto que protocolei na casa institui a Semana Estadual do Aleitamento Materno. Nós temos essa preocupação de promover e divulgar o aleitamento materno. A gente fica pensando, mas deputado, toda mãe sabe do aleitamento materno. A gente pensa que todas sabem, né? Mas nem sempre sabem tudo o que é suficiente. Sempre tem alguma informação a mais que pode contemplar, que pode ajudar essa mãe a se preparar para a amamentação, primeiramente, porque às vezes a mulher está grávida, ela pensa, tá, agora vai nascer o neném, vai descer o leite, que nem a gente diz, e vou amamentar, beleza. Mas ela não sabe que muitas vezes ela pode se preparar para essa amamentação, para que depois lá na frente ela não venha sofrer no momento de amamentar. Às vezes não são todas que têm a informação, que algumas, por privilégio ou por ter mais condições, conseguem ter. Outra questão existem muitas mães que amamentam os seus filhos e que teriam condições de também doar leite. Hoje em dia, eu tive uma sobrinha, por exemplo, que ela nasceu de 5 meses e meio de gestação. E ela ficou 3 meses na UTI. E ela precisava de leite materno. E a minha cunhada não tinha o leite materno, porque ela não teve nem tempo de passar pelo estágio todo de gestação. Então, ela dependia do banco de leite do hospital. Só que o banco de leite só se mantém no momento que as mulheres tiverem a informação de como elas podem doar o seu leite para que seja usado para salvar vidas de bebezinhos que estão lá para toda uma história pela frente e que depende de uma doação. Então, o projeto vem para estimular a informação para as mulheres que estão amamentando ou que irão amamentar um dia, para que elas saibam como a importância, primeiro, de contribuir com o seu bebê e da responsabilidade, que às vezes também tem algumas questões assim, não vou amamentar muito tempo porque eu preciso trabalhar, ou não vou amamentar muito tempo porque o meu peito vai ficar caído, ou porque não sei o que, e que é tudo, às vezes é falta de informação que as pessoas têm. Primeiro é isso, a importância da amamentação. Saiu uma pesquisa em Pelotas, que inclusive eu estou programando uma visita a esse professor que fez a pesquisa, da importância do aleitamento materno e do quanto contribui para o desenvolvimento da inteligência da criança, né? Que a criança que é amamentada no peito, com o leite materno, ela se desenvolve intelectualmente melhor do que aquela que não foi, né? Então, assim, eu estou essa semana indo buscar mais informações para contribuir com o meu projeto. Pretendo fazer uma audiência pública, já está protocolada na Comissão de Direitos Humanos, porque a amamentação é um direito da criança, né? E eu entendo que é de suma importância para a gente levar e promover essa informação, né? E ainda tem muitas questões também de que às vezes a mãe tem vergonha de amamentar. Dependendo do ambiente, ela tem vergonha, ou dependendo do ambiente, ela é até, vamos dizer assim, pré-julgada, tipo, poxa, né, amamentar aqui, né? A amamentação é uma coisa natural, é uma coisa de Deus e que a gente tem que promover esse tema. Essa é um dos principais motivos do projeto de lei. A senhora falando em leite, né, me veio agora aqui, e não é político. Porque, olha, político é isso, é aquilo, enfim e tal. As pessoas inocentemente vão ao supermercado, chegam numa gôndola, pegam uma caixinha de leite, leva para casa para dar para o filho, e o leite adulterado. Mas a que ponto nós chegamos, né? É muito triste isso, né? É o que eu sempre digo, né? A falta de princípios, a maldade do ser humano, a corrupção, ela está em todos os lugares. Às vezes a pessoa foca a sua percepção, ou voltamos ao tema da mídia, muitas vezes é o que a mídia passa, né? A corrupção está na política, a corrupção está na sociedade. Costumo dizer que se a gente colocar uma pessoa sozinha entre 4 paredes, a gente pode dizer que ali há corrupção, porque as pessoas estão carregando isso consigo. Enquanto elas não lutarem contra isso e mudarem, quem nunca tentou furar uma fila? Ou quem nunca pensou nisso, puxa, se eu estivesse lá na frente eu estava melhor do que eu estou aqui atrás, né? Como é que eu posso
de forma ilícita chegar lá. Pesquisa recente que foi feita, inclusive pela ONU, nos países da América do Sul, Brasil. Né? Pergunta, você levaria alguma vantagem se você tivesse cargo público para você, para sua família? Você legislaria em causa própria, enfim? 85% das pessoas responderam sim. 85%. É preocupante. Outro dia, eu assisti uma palestra aqui no Dante Baroni. E um professor de faculdade, que também é padre, me falta o nome dele agora. Se eu não me engano, é João Bétega. Tem? Eu acho que sim. Eu acho que é. Eu posso estar falando o nome errado, mas foi uma palestra espetacular. Ele é padre lá em Caxias do Sul e estava dando uma palestra aqui no encontro de primeiras damas no Dante Baroni. E ele falou uma coisa assim que eu fiquei pensando, isso, é a demonstração do que acontece. Uma palestra maravilhosa. Ele falou que eles distribuíram dentro do complexo da faculdade um número lá de carteiras. Carteira com documento, com dinheiro, com telefone, com tudo como assim, tem como devolver. Parece que colocaram 60 carteiras, não lembro qual que foi o número, mas foi um número muito grande. E vieram assim um número mínimo de retornos por ligação, dizendo, eu encontrei a tua carteira, assim. Parece que 6 ou 7 carteiras. E aí eles fizeram a experiência primeiro e depois mostraram para os alunos que a corrupção, que a mania de tirar vantagem está em todos os lugares, claro, em todas as culturas. No mundo inteiro. Em todas as idades, em todas as classes sociais. A diferença nossa para os outros lugares, para a grande maioria dos outros países, é que aqui impera a impunidade, o sol da impunidade na cabeça, né, das pessoas. Ou a demora pela punição também, né? Também, né? O que mais nós temos aí de projetos, de propostas que a senhora pretende apresentar? Aí tem outros projetos que eu ainda estou formatando, né? E que eu vou deixar para contar depois que eu protocolar aqui na casa, mas são projetos também totalmente ligados à saúde da mulher, à saúde do homem, a questão das doenças renais, que é uma das grandes lutas assim da nossa vida. A doença renal é uma doença silenciosa que muitas vezes a pessoa descobre quando ela já tem os seus rins condenados ou quando já perdeu os seus rins. E normalmente a doença renal, normalmente ela é ocasionada pela hipertensão, que também é uma doença silenciosa. E tem muitas pessoas que estão descobrindo a doença renal tarde demais, aonde já não há mais um tratamento de reversão da doença, quando a gente chama a doença renal crônica, que ela já não tem mais solução e ela só consegue se manter viva fazendo hemodiálise, né? Então, assim, muitas pessoas não têm conhecimento dos cuidados que elas precisam ter e dos exames que elas precisam fazer para acompanhar o desempenho dos seus rins, por exemplo. E o que mais me preocupa, tem muito médico que não pede esse exame também. Então, eu estou elaborando um projeto de lei que vem também para estimular e levar prevenção. A informação para a prevenção das doenças renais. Como é que a senhora consegue conviver, está administrando, enfim, o que é muito polêmico hoje, principalmente no Brasil, quando se fala religião com a política? A senhora é uma mulher religiosa, né? A sua origem, seu pai é pastor, a senhora é pastora. Como é que é isso? Porque as pessoas, a grande maioria das pessoas não entendem. E é preciso que a gente esclareça, né? Aquele que vem de dentro da origem, lá no início do processo todo da religião, e que através da religião ocupa um espaço no processo político no sentido de fortalecer, né, de potencializar essa representação, digamos assim, ou a conscientização, né, no mundo religioso, seja lá a religião que for, ocupando espaço no campo político
para o bem comum. Né? Que a política, o que ela é? A arte de gerir o bem comum entre as pessoas. Mas também, simultaneamente, existem aqueles espertos que usam as igrejas e a religião